Olha lá, aqui é o tal do braço dele que tá estranho, digamos assim, né? Yeah. Aí ele vira, ele vira. He's an incredible bodybuilder. He might be just one of the most genetically gifted human beings at the 2022 Mr. Olympia. Cara, outro assunto que eu queria trazer aqui, ó, foi a evolução insana desse cara aqui que foi top 1 da Mente Zik, Erin Banks, ó. Fala aí, marombada, suavidade, bora ver aí tudo que tá rolando no mundo da maromba. Mas se você aí tá precisando daquela paradinha de qualidade e de confiança, cola na G-Pharma que é sucesso. Os maiores nomes lá do Olímpia usam e aprovam, o link tá na descrição. Mas sem mais enrolação, ó, bora pro PC aqui trocar uma ideia. Bom, galera, vamos falar aí sobre um assunto que vem sendo muito comentado aqui na internet, que é o tal do bíceps do Siban, que parece que ele tá com alguma inflamação ali, muita gente tá falando que é local, outras pessoas falando que é alguma inflamação ali de algum rompimento. Bom, vamos dar uma olhada aqui no que tá rolando. Reni Rainbold fez uma live aqui dia desses ali. Tava ali o Chris, o Derek e o Rad Chopin, os três atletas dele ali. E se liga aqui, ó, nesse momento aqui da live, ó. Ele tá ali fazendo a live, né? Aí ele fala pro Chris, estamos ao vivo. We're going live. Olha lá, aqui é o tal do braço dele. Que tá estranho, digamos assim, né? Yeah. Aí ele vira, ele vira. Aí, ó, Derek fala, põe a camiseta, tipo, meio que assim, zoando, sabe? Yeah, shirts on. Então, assim, não sei, cara, não sei. Mas ele continua ali, sem camiseta e tal. Só que, ó, tá bem vermelho aqui, tá meio estranho, não sei. Realmente, alguma coisa ali aconteceu, não se sabe o que. Bom, rapaziada, Nick Trigili ali do canal Bodybuilding Bullshit deu sua opinião sobre o assunto, que vai de encontro com a minha também. Eu não acredito que o cara fez aplicação de local, não acredito que seja um rompimento muito grave. Mas vamos ver aqui o que o Nick Trigili disse, por meio aqui do RJB Bodybuilding, que fez as traduções aqui pra nós. Vamos dar uma olhada aí. Let's talk about what happened to Chris Bumstead's bicep now. During the last week or two when Chris was peaking, he allegedly tore his bicep. Now, does he need surgery on this injury? Well, he doesn't know yet. No one knows yet. But what I do know is that it didn't turn black and blue yet, but his whole forearm was inflamed. The bicep was inflamed. It was getting redder. It was obviously progressively getting worse. But at the time, it didn't look like it needed surgery because you could still flex it, you could still move it. It was just a little bit of discomfort. Now he is, from my understanding, going to get an MRI on it once he gets back to Florida and figure out what he needs to do from there. But as of now, the bicep tear wasn't bad enough to need surgery. But you guys can clearly see that it's red, it's inflamed, he's trying to hide it. We all saw on the stage that it was deformed a little bit by the armpit. Now, that's why everyone was like, there's something wrong with the arm. What's wrong with the arm? What's going on? But it did get swollen. It did get inflamed. And it was obviously deformed a little bit. And we all saw that, but no one could really figure out what the hell it was. But my sources that reported back to me about what happened are very, very, very reliable people. And they're very credible. So don't worry about me telling you guys something that isn't confirmed, because these people and multiple people all confirmed that it was true. And everyone saw it with their own eyes. And you guys could see it as well in this video. It's not like I'm just pulling this out of my ass. And we all saw it. The millions of us that watched the Olympia that night saw his arm. I definitely didn't think it was an injection gone wrong, because that would look much different. The shape of the arm would be much different. It wouldn't look that way. To me, it looked injured. It looked like some type of partial injury or not a full tear, because the bicep was there, but it wasn't peaking right. And when he turned his arms over to do the most muscular, the arm looked fine to me. So maybe potentially it's not a full tear. Maybe it's just a fascia tear that has to go away on its own. If that injury was a full rupture to the tendon, there's no way in hell Chris would be able to flex it as hard as he did and be able to go on stage and look as good as he did. Galera, é isso aí. É o que eu acho também.
Com certeza não foi uma ruptura total, deve ter sido alguma lesãozinha ali, uma ruptura bem parcial, bem de leve, senão ele não conseguiria fazer ali o duplo bíceps, o bíceps de costas, aí todas as poses que ele fez. Já agora há pouquinho no canal do Mr. Olímpia, saiu um vídeo aí onde o Tarek explica um pouquinho do porquê Siban levou a melhor em cima de Ramon, mesmo com o bíceps ali do cara meio arregaçado. Vamos dar uma olhada aqui no que o Tarek falou. Classic physique. Ramon Dino is incredible. He is phenomenal. He has amazing arms. He has amazing forearms. He's an incredible bodybuilder. He might be just one of the most genetically gifted human beings at the 2022 Mr. Olympia. But might be just one guy better than him. And his name is C-Bum, aka Chris Bumstead. Chris Bumstead beats Ramon Dino on the large clavicle bones. He is wider than Ramon. And by being wider, he makes his waist small. His quads just flare very nicely. If you look at the comparisons, C-Bum beats Ramon on the front double biceps. On the side chest, Ramon is dense and he has that huge arm to go along his quads. And he could potentially beat C-Bum. Cara, eu acho difícil o Ramon ganhar do Siban nessa pose aqui, igual o Tarek tá falando, né? Mas beleza, né? O cara é árbitro, ele sabe o que ele diz. On that. But on the back double biceps, the pose that Chris Bumstead was criticized for many years, that was the pose that he beat Ramon. Yes, Breon Ansley beat C-Bum so many times, and now C-Bum is beating competitors from the back. On the abs and shot, yes, both of them have the vacuum, and that could be very close. And then on the classic physique, those guys just managed to hit the same pose, and it could go either way on that. But yes, it was the back double biceps that really put the hammer down and said that at this point, C-Bum is a better bodybuilder than Ramon. É, galera, segundo o Tarek aí, ó, Siban venceu nas costas, galera, e realmente as costas do cara é muito mais larga do que o Ramon. Olha aqui como puxa as dorsais do cara. A dorsal do Ramon parece ser um pouco mais definida aqui pelo vídeo, mas olha aqui, ó, posterior totalmente mais definido do Siban. Enfim, galera, Siban venceu mesmo com o braço ali meio arrebentado. Mas e vocês, o que acharam? O que acharam aí do feedback do árbitro? Concorda? Discorda? Comenta aí que eu quero saber. Olha aí, o Natal tá chegando, ó, e corre lá na Madrugão e compra o presente pro seu amor, ó. Lá tá rolando uma baita de uma promoção e usando o meu cupom MN você tem descontos exclusivos. O link tá na descrição. Cara, outro assunto que eu queria trazer aqui, ó, foi a evolução insana desse cara aqui, que foi top 1 da Men's Physique, Erin Banks, ó, em apenas 2 anos. Se liga aí nas imagens que ele tá mostrando. Isso aqui são imagens de 2 anos atrás ali. Ele começou a evolução dele e tal, trabalhando, seguindo, ó, já deu uma evoluída boa aqui. Aqui já tá um pouco de evolução dele. E o cara foi melhorando e tal, de mês em mês, né, foi melhorando, evoluindo. Shape dando aquela afinada, e aí foi a primeira competição dele quando ele voltou, já muito bem, cara, muito bem, muscular total. Aí ele ganhou o New York Pro no ano passado, foi pro Olímpia do ano passado, se eu não me engano ele ficou em top 4, alguma coisa assim, top 3, top 2 na verdade, não lembro. E agora, ó, ganhou o Boston Pro novamente e tá aí, ó. O cara foi campeão do Olímpia esse ano com essa evolução sinistra. Mas e aí, o que você achou? Curtiu? Comenta aí que eu quero saber. E se você chegou até aqui, já me dá aquela moral, ó, e se inscreve aqui embaixo. Um grande abraço, marombada!